Vamos lá, nosso terceiro bloco e último, né? Para que a gente possa concluir essa primeira atividade desse novo assunto que é racismo e exclusão, ok? Ele vai tratar também de um ponto importante que é o racismo silencioso. É presente ou está no cotidiano em vários países onde a discriminação exclui e coloca à margem comunidades, construindo um ambiente propício à construção do sistema de exclusão, atingindo inclusive a escola, né? E o que alguns estudiosos definem como em brilhante pesquisa, eles intitulam isso de o silêncio do lar e o silêncio da escola, né? O racismo silencioso, onde trata da exclusão sem que essa questão seja percebida de uma maneira explícita, de uma maneira bem vista por todos, né? Isso é característica tanto da sociedade econômica, do mundo desenvolvido, né? Como os países do mundo do velho continente, né? Que ainda carregam dentro de si esse espírito de exclusão e de racismo, como por questões religiosas, né? No mundo árabe, por exemplo, né? Eles trabalham, eles querem passar essa imagem por ser um mundo desenvolvido, países desenvolvidos, países ricos, né? Eles querem passar a imagem de que não há exclusão, mas no fundo, né, lá no silêncio, como diz aqui, existem as questões que são tratadas, né, de maneira bem diferente, dependendo de cada raça. Trabalhando com o conceito de exclusão, os estudos mapeiam o alcance do racismo ao eleger as minorias étnicas. Neste sentido, povos indígenas e também povos africanos que emigraram de forma compulsória para o continente americano percebem o preconceito e exclusão em relação aos seus valores materiais e espirituais. Isso é verdade, né? Os costumes dos povos indígenas e dos povos que vieram de raízes africanas, de raízes culturais africanas, nós percebemos que há um preconceito maior, uma rejeição maior, uma exclusão maior, tanto na questão material, do cotidiano da sua vida, do dia a dia, com práticas, costumes, até na questão alimentar, né? Até em sua cadeia alimentar, e também nas suas questões espirituais, né? Nos seus ritos espirituais, nos seus cultos espirituais, há uma certa discriminação, há uma certa exclusão, né? Até por questões teológicas, algumas podemos dizer denominações, ou podemos dizer algumas questões espirituais deles, é tida como seita, é tida como não aceita, são coisas demoníacas, são coisas de possessão de espíritos malignos, e aquela questão toda. Aí entra, né, a questão da adoração, do panteísmo, de todas as outras coisas que nós já vimos lá na teologia, né? Então, isso é um dos pontos principais que é usado pelos povos ocidentais, né, pelos continentes americanos, onde estão pelo continente americano, na verdade, onde estão o maior número de povos indígenas e de povos que descendem de raízes culturais africanas. O último quartel, aqui tem uma citação interessante, o último quartel do século XIX trouxe para o Brasil a importação de um ideário racista e preconceituoso, o qual refletia a Europa daquele momento. Aquilo que nós falamos, o antigo mundo, o velho mundo, sempre à frente de todos, né? No Brasil, o ideal de branqueamento emerge com toda a força no início do século XX, cooptando as mentes de vários intelectuais. Um
um desses intelectuais, chamado Charles, ele trabalha o pensamento dos intelectuais brasileiros naquele momento, quando os discursos apontavam para a solução de branquear a população via a imigração. Ele ainda mostra como as faculdades de direitos, os museus de história natural e outros construíram a ciência racista no Brasil, né? Ou seja, quando da percepção, né? Quando da vista do crescimento, né, desses povos que estavam agora chegando, se instalando, e até os que já habitavam antes, né, na questão dos índios, né, já habitavam antes. E com esse pensamento, né, essa importação de ideias da Europa, começa a ser construído a partir do século XX o branqueamento, né, ou seja, a separação das classes raciais, e com isso é criado o sistema de preconceito e exclusão, colocando as classes mais bem assistidas e privilegiadas como topo, né, da base da sociedade brasileira, e as demais camadas da sociedade, né, aí inclui afrodescendentes, índios, negros, pobres, né, pessoas que vivem até hoje, né, abaixo da linha da pobreza, como excluídos do privilégio, né, e da ascensão do branqueamento constituído ou criado nesse período da história para mostrar que no continente americano, né, os países também se fortaleceram, né, e criaram regras para seus próprios benefícios na questão cultural e racial. Ok? Bom, gente, tá aí esse primeiro material para vocês, junto com esses vídeos que nós estamos mandando, né, para que vocês possam ter aí uma ideia e também lendo, formalizarem a ideia de vocês a respeito do racismo e exclusão, que é o assunto do nosso último bloco, né, de ética e cidadania, que estamos desenvolvendo agora durante esse mês de junho, tá certo? Não esqueçam de organizar as atividades e a prova do primeiro GQ, para que a nota de vocês esteja lá bonitinha. Eu tenho conversado com os alunos no privado, eu entendo a dificuldade de vocês e tenho até dito, né? Hoje mesmo já conversei com um pela manhã e ele me mostrou, né, que já fez um trabalho, me enviou e está faltando só um. Tenha paciência, tenha calma. Todos nós estamos passando por um período de adaptação, né? Todos nós aqui estamos inteiramente conscientes, né, da dificuldade não só de vocês, como nossa também, mas é um processo que nós estamos aí vencendo a cada dia, é um processo que nós estamos aí superando a cada dia, e vamos seguir em frente, né, fazendo as nossas obrigações como cidadãos e aí também como estudantes, para que vocês não percam nada, não tenham nenhum prejuízo durante esse tempo, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar. Qualquer dificuldade, é só nos procurar, que nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, Deus em Cristo Jesus continue a vos abençoar. Tchau e até a próxima aula. Amém?